Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver como o imposto sobre a unidade vendida afeta o mercado competitivo ou um mercado em concorrência perfeita. Bora começar? Então, a gente tem aqui o mercado de cigarros, um mercado em concorrência perfeita. Temos a demanda de mercado que está representada por essa reta rosa e temos também a oferta de mercado que está representada por essa reta em laranja. Em equilíbrio, quando a demanda é igual à oferta, o preço de mercado, o preço de equilíbrio é igual a 6 e a quantidade de equilíbrio igual a 10.000. O que significa isso? O consumidor paga R$6 por cada maço de cigarro e o vendedor recebe R$6 por cada maço de cigarro vendido. Agora vamos supor que o governo comece a taxar R$1 por cada maço de cigarro. Agora o consumidor vai pagar um preço pelo cigarro, o vendedor vai recolher o imposto de R$1, vai repassar para o governo e o vendedor vai ficar com o valor restante. Ou seja, o valor pago pelo consumidor menos o imposto de R$1. Agora, será que a introdução desse imposto afeta o mercado de cigarros? Quem será que paga o imposto? O consumidor ou o vendedor? Agora vamos ver passo a passo como esse mercado, o mercado de cigarros, é afetado por esse imposto de R$1 sobre a quantidade vendida. Então, a primeira coisa que vai acontecer, a oferta vai deslocar para a esquerda. Porque a gente tem que pensar agora que para todas as quantidades a gente vai acrescentar um imposto de R$1. Por exemplo, aqui na quantidade 10.000 maços de cigarro, o preço é igual a 6. Então, para essa mesma quantidade agora com o imposto, eu tenho que pensar o seguinte, que o preço tem que ser 7. E agora a oferta vai deslocar exatamente para a esquerda e vai passar por aquele ponto ali, 7 e 10. Então, a gente fez esse deslocamento aqui, que está essa reta em roxo, que é exatamente referente ao meu imposto, que eu estou chamando aqui de T, que nesse caso aqui é igual a R$1. Se eu for analisar ao longo aqui de toda a curva, eu tenho exatamente o mesmo deslocamento. Então, eu não preciso fazer necessariamente aqui no ponto de equilíbrio, só fiz aqui no ponto de equilíbrio porque é bem mais fácil da gente visualizar. Então, a reta S é a oferta antes dos impostos e a reta S mais T, que foi quando eu desloquei a oferta para a esquerda, é a oferta depois dos impostos. Então, com esse deslocamento agora da oferta para a esquerda, agora a gente tem um novo ponto de equilíbrio, que vai estar exatamente nesse ponto aqui. Então, o consumidor paga 6,4 agora com a introdução desse imposto e a quantidade demandada diminuiu para 8. Agora, para a gente determinar o preço que o vendedor paga, e eu vou descer aqui na quantidade igual a 8, vou para a oferta, para a primeira oferta antes dos impostos, e aí a gente calcula o preço que o vendedor vai receber, que é 5,4, que faz todo sentido. O consumidor paga 6,4, o vendedor repassa R$1 para o governo e ele fica com 5,4. Já vimos como a introdução desse imposto afeta o mercado de cigarros. E agora a gente quer saber quem paga, na verdade, esse imposto, sobre quem está a maior incidência ou a menor incidência do imposto. Nesse caso aqui, a carga do imposto ela está maior para o produtor. Por quê? Vamos ver aqui. O preço que o consumidor paga é 6,4 e antes era 6. Então, o consumidor fica responsável por essa diferença, que é 0,4. Já o produtor
paga 6, que é o preço que ele receberia anteriormente, só que agora está recebendo 5,4. Então, a parte que o produtor paga é igual a 0,6. Então, a incidência do imposto é maior para o produtor. A carga do imposto aqui é maior para o produtor ou para o vendedor. Então, nesse exemplo específico aqui, a gente viu que a carga cai mais sobre o produtor, o vendedor. Mas será que sempre é esse caso? Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Como será que a gente determina quem paga mais imposto? Então, isso vai depender da sensibilidade da demanda ou oferta a variações de preço. Ou seja, quem for mais inelástico pagará mais imposto do que o outro. Então, na verdade, a gente vai precisar comparar a elasticidade de preço da oferta e da demanda para determinar quem paga mais imposto. Quanto menor a elasticidade em módulo, mais inelástico é, ou seja, ficará responsável com a maior parte do imposto. Ou, se eu estiver analisando graficamente, eu posso dizer, quanto mais inclinada a oferta ou quanto mais inclinada for a demanda, mais inelástica será a oferta ou a demanda. Então, quanto mais inclinada for a curva, o vendedor ou o consumidor pagará a maior parte do imposto. Então, vamos ver que esse primeiro exemplo que eu coloquei, aqui a gente tem a curva de oferta, a curva de demanda, preço de equilíbrio 6, quantidade de equilíbrio 10. Como a gente pode notar aqui, a curva de demanda está bem mais inclinada que a curva de oferta. O que significa isso? Isso significa que a demanda é mais inelástica e que os consumidores são menos sensíveis a preço. Ou seja, como os consumidores são menos sensíveis a variações de preços, eles vão pagar uma parcela maior do imposto. Agora, nesse outro exemplo aqui, a gente tem o quê? Que a oferta ela é bem mais inclinada do que a demanda. Nesse caso aqui, a oferta ela é mais inelástica e os produtores são menos sensíveis a variações de preço. Ou seja, como os produtores são menos sensíveis a variações de preço, eles irão pagar uma parcela maior do imposto. Agora, como será que esse imposto por unidade vendida afeta o excedente do consumidor e o excedente do produtor? Então, vamos colocar aqui como é que estava o mercado antes do imposto. Preço de equilíbrio 6, quantidade de equilíbrio 10. Aqui, essa área aqui de cima, acima do preço de equilíbrio e abaixo da curva de demanda é o meu excedente do consumidor. E abaixo do preço de equilíbrio e acima da curva de oferta, eu tenho o meu excedente do produtor. Agora vamos olhar como fica o mercado depois da introdução do imposto. Então, agora a gente tem o consumidor pagando 6,4, o produtor recebendo 5,4 e a quantidade de equilíbrio caiu de 10 para 8. Então, o excedente do consumidor vai ser o quê? Acima do preço que o consumidor paga e abaixo da curva de demanda. O excedente do produtor vai ser abaixo do preço que o produtor recebe e acima da curva de oferta. E a gente tem que contabilizar também a receita do imposto, porque o governo recebe o imposto sobre a quantidade vendida. Então, a receita vai ser 1 vezes 8.000 maços de cigarro. Então, a receita vai ser 8.000. E aí, sempre que a gente tem uma interferência no equilíbrio de mercado, a gente tem alguma perda. Nesse caso aqui, a minha perda vai ser esse triângulo, a área desse triângulo que está marcado, que a gente chama de perda do peso morto, que é exatamente a perda
do excedente total, resultante de uma distorção do mercado. Agora, vocês devem estar se perguntando o que é o excedente total. O excedente total era toda essa área aqui do excedente do consumidor antes do imposto e toda essa área aqui do excedente do produtor antes do imposto. Como vocês podem ver, depois do imposto, uma parte do excedente do consumidor continuou sendo excedente do consumidor. Uma parte do excedente do produtor continua sendo excedente do produtor. Esse retângulo aí, que corresponde à receita do imposto, também fazia parte do excedente do consumidor e do excedente do produtor. Mas teve esse triângulozinho aí que não foi para lugar nenhum. Não é mais excedente do consumidor, não é excedente do produtor e também não é receita do imposto. Então, a gente chama isso de perda de peso morto. É a parte do excedente total que não vai para lugar nenhum após a introdução do imposto. Agora, vamos fazer passo a passo um exercício prático para a gente ver se entendeu direitinho como funciona a introdução do imposto em um mercado competitivo. Bora lá! Então, vamos fazer esse exercício aqui. Suponha que o mercado de um certo bem possa ser expresso pelas seguintes equações. Demanda igual a P igual a 10 menos Q e oferta P igual a Q menos 4. Onde preço é o preço em dólares por unidade e Q é a quantidade em milhares de unidades. Primeira coisa, letra A, quais são, respectivamente, o preço e a quantidade de equilíbrio. Letra B, imagine que o governo cria um imposto de $1 por unidade a fim de reduzir o consumo desse bem e elevar a própria receita. Qual a nova quantidade de equilíbrio? Qual o preço que o consumidor passará a pagar? Qual o valor que o vendedor passará a receber por unidade vendida? Então, vamos começar aqui pela letra A e depois a gente faz a letra B. Então, vamos lá. Em equilíbrio, o que a gente sabe? Em equilíbrio, a demanda é igual à oferta. Então, as quantidades são iguais e o preço também é igual. Então, para descobrir o preço e a quantidade de equilíbrio, basta eu fazer aqui, nesse caso, igualar o quê? A demanda à oferta. Então, vai ficar 10 menos Q igual a Q menos 4. Vou jogar esse menos Q para o outro lado, vai ficar 10 igual a 2Q e o menos 4 vou jogar para o outro lado e vai ficar mais 4. Então, fica 2Q igual a 14, Q igual a 7 e essa é a minha quantidade de equilíbrio. Para descobrir o preço de equilíbrio, basta eu substituir a quantidade de equilíbrio ou na função demanda ou na função oferta, tanto faz. Vou substituir aqui na função demanda, então o preço de equilíbrio vai ser 10 menos 7, preço de equilíbrio igual a 3. Agora vamos para a letra B. Então a gente tem aqui a demanda, a oferta e o governo criou um imposto de $1 por unidade. Como que isso vai afetar o meu equilíbrio de mercado? Qual vai ser a nova quantidade de equilíbrio? Qual vai ser o preço que o consumidor vai pagar? Qual vai ser o preço que o produtor irá receber? Então, como é que a gente faz aqui? O efeito do imposto, a gente sempre pode jogar ou na demanda ou na oferta. Como eu fiz antes graficamente pela oferta, a gente vai jogar aqui também na oferta. Agora, essa informação é muito importante que eu vou dar aqui. A gente sempre joga o efeito do imposto ou na função de oferta ou na função de demanda, mas elas têm que estar o quê? P em função de quê? Isso é obrigatório. Então, deixa eu colocar aqui. Como eu vou jogar o imposto na curva de oferta, a demanda eu vou repetir, ó. Preço igual a 10 menos Q. Agora, eu vou jogar o imposto na equação da oferta, na função de oferta. Então, eu vou fazer assim,
preço, aí eu repito, quantidade menos 4, só que como o imposto foi igual a 1, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, mais 1. Então, eu coloquei aqui o meu imposto. Deixa eu só rearrumar aqui. A oferta vai ficar preço igual a Q, menos 4 mais 1 vai ser menos 3. Agora a gente tem a função demanda e a função oferta depois do imposto. Então, agora a gente vai encontrar o novo ponto de equilíbrio. Então, em equilíbrio, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a demanda e a oferta. Então, vai ficar 10 menos Q igual a Q menos 3. Então, vai ficar 10, esse menos Q vou jogar para o outro lado e vai ficar 2Q. Esse menos 3 aqui vou jogar para o outro lado e vai ficar mais 3. Então, fica 2Q igual a 13, Q de equilíbrio igual a 6,5. Essa é a minha quantidade de equilíbrio. Agora, eu preciso saber o seguinte, eu preciso calcular o preço que o consumidor vai pagar e eu preciso também saber o preço que o vendedor vai receber. Então, vamos lá. Para descobrir o preço que o consumidor vai receber, eu vou substituir essa quantidade de equilíbrio na minha função demanda. Então, vai ficar preço igual a 10 menos 6,5. Então, o preço novo, preço equilíbrio, ou o preço que o consumidor vai pagar, é igual a 3,5. Agora, para descobrir o preço que o produtor vai receber, eu tenho duas formas de fazer. A primeira, eu jogo essa quantidade de equilíbrio na função de oferta inicial, antes do imposto. Então, vai ficar preço do produtor de equilíbrio vai ser igual a 6,5 menos 4, que é igual a 2,5. Perfeito. Ou, o que eu poderia fazer? Eu sei que o preço que o produtor recebe é o quê? É o preço que o consumidor paga menos o imposto. Ou seja, 2,5. Agora, quem será que está pagando mais imposto aqui? Então, o consumidor paga agora 3,5 e antes pagava 3, que era o preço de equilíbrio antes do imposto. Então, ele pagou 50 centavos. Já o produtor, ele recebia R$3 e agora recebe 2,5. Então, ele paga 50 centavos. Então, aqui nesse caso, o consumidor e o produtor dividem igualmente o ônus desse imposto. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.